Futebol e polêmicas andam lado a lado, especialmente quando falamos de grandes jogadores brasileiros. Por trás das vitórias, dos títulos e da fama, alguns craques tiveram que enfrentar a justiça. Hoje vamos falar sobre 5 dos maiores nomes do futebol brasileiro que se envolveram em escândalos e acabaram enfrentando problemas legais. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar o que você achou desses casos. Ronaldinho, considerado um dos maiores gênios do futebol mundial, surpreendeu o mundo não só por suas jogadas brilhantes, mas também por um episódio bastante controverso. Ronaldinho e Assis chegaram ao Paraguai em 4 de março de 2020. Ao passarem pela imigração no aeroporto de Assunção, apresentaram passaportes paraguaios, o que chamou a atenção das autoridades locais, já que ambos eram cidadãos brasileiros e não precisariam de passaportes paraguaios para entrar no país. Os passaportes que eles apresentaram mostravam seus nomes corretos, mas com nacionalidade paraguaia, o que levantou suspeitas. As autoridades descobriram que os documentos eram falsificados, emitidos ilegalmente, e imediatamente abriram uma investigação. Após as investigações iniciais, Ronaldinho e Assis foram detidos em um hotel de luxo em Assunção. Eles afirmaram que os passaportes foram entregues a eles como um presente de empresários paraguaios e que não sabiam que os documentos eram falsos. No dia 6 de março de 2020, ambos foram formalmente presos e levados à penitenciária de segurança máxima, agrupação especializada em Assunção. A prisão chocou o mundo, já que Ronaldinho era uma das estrelas mais conhecidas do futebol mundial. Durante o tempo que passou na prisão, Ronaldinho ganhou popularidade entre os outros detentos, participando até de um torneio de futebol local. Ele jogou em um campeonato da prisão, onde sua equipe venceu, e o prêmio foi um porco de 16 quilos. Essa história ganhou destaque na mídia internacional. Após 32 dias na penitenciária, Ronaldinho e seu irmão conseguiram a permissão para cumprir prisão domiciliar em um hotel de luxo em Assunção, após pagarem uma fiança de 1,6 milhões. Eles ficaram hospedados em uma suíte de hotel, com monitoramento constante, enquanto aguardavam o desfecho do processo. Em agosto de 2020, 5 meses após a prisão, Ronaldinho e Assis foram liberados após um acordo com a justiça paraguaia. Eles concordaram em pagar uma multa de US$ 90 mil. O acordo permitiu que Ronaldinho e seu irmão voltassem ao Brasil, com a condição de se reportarem às autoridades brasileiras periodicamente. Embora Ronaldinho tenha evitado uma sentença mais severa, o episódio deixou uma mancha em sua reputação. O motivo pelo qual ele e seu irmão usaram passaportes falsos nunca foi completamente esclarecido, e muitas especulações surgiram sobre seu envolvimento com pessoas influentes no Paraguai. Após a libertação, Ronaldinho voltou ao Brasil e retomou sua vida normal. Outro nome de peso envolvido em polêmica foi Neymar, acusado de estupro em 2019 por uma mulher chamada Nagila Trindade. O caso ganhou grande repercussão na mídia internacional e envolveu uma série de controvérsias. Aqui estão os principais detalhes sobre o que aconteceu. Em maio de 2019, Nagila Trindade, uma modelo brasileira, acusou Neymar de estupro. Segundo ela, o jogador teria cometido o crime em um hotel em Paris, na França, onde ambos haviam se encontrado. Nagila alegou que Neymar a agrediu e a forçou a ter relações sexuais contra a sua vontade. Neymar negou as acusações e afirmou que a relação entre os dois foi consensual. Ele explicou que conheceu Nagila pelo Instagram e que ambos combinaram de se encontrar em Paris. Para se defender, Neymar divulgou conversas de WhatsApp entre ele e Nagila, incluindo fotos íntimas que ela havia enviado a ele antes do encontro. Neymar disse que foi vítima de uma armadilha e que estava sendo acusado injustamente. Para se defender das acusações, Neymar postou um vídeo em seu Instagram em que mostrava as conversas privadas que teve com Nagila. O vídeo incluía mensagens e imagens íntimas trocadas entre os dois, o que gerou mais polêmica, pois a exposição de conteúdo privado sem autorização é uma violação legal. A polícia brasileira abriu uma investigação tanto sobre as acusações de estupro quanto sobre a exposição de imagens íntimas por parte de Neymar. O jogador foi chamado a depor e cooperou com a investigação. Durante o depoimento, Neymar reafirmou que a relação com Nagila foi consensual e que não cometeu nenhum crime. O caso teve uma série de reviravoltas.
Nagila apresentou um vídeo gravado durante o segundo encontro entre os dois, no qual houve uma briga, mas o vídeo não mostrou evidências claras de agressão sexual. Além disso, Nagila alegou que seu tablet, onde estariam armazenadas mais provas, foi roubado, o que levantou suspeitas. Houve também contradições nos depoimentos de Nagila. A advogada inicial da modelo abandonou o caso, alegando que havia discordâncias em relação à versão apresentada por sua cliente. Em julho de 2019, a Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito e decidiu não indiciar Neymar. A promotoria alegou falta de provas suficientes para sustentar a acusação de estupro. Nagila ainda tentou recorrer, mas o caso foi arquivado pela Justiça. O caso teve um grande impacto na vida pessoal e profissional de Neymar. Na época, ele estava em preparação para a Copa América de 2019, mas devido à lesão e à polêmica, acabou não participando do torneio. Embora o caso tenha sido arquivado, a repercussão negativa afetou a imagem pública do jogador. Em resumo, Neymar foi acusado de estupro, mas a investigação não encontrou provas suficientes para indiciá-lo. O caso foi encerrado em julho de 2019, mas a controvérsia gerou uma grande mancha na reputação do jogador, que se defendeu veementemente ao longo de todo o processo. Adriano, o imperador, também esteve envolvido em casos judiciais, especialmente por suas supostas ligações com o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Um dos casos mais notórios envolveu suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Ele foi investigado por supostamente ter adquirido uma motocicleta em seu nome, que teria sido usada por traficantes em atividades criminosas. De acordo com as investigações, Adriano teria uma amizade de longa data com Mika, o que levantou suspeitas sobre o envolvimento do jogador com o tráfico de drogas. Além disso, houve acusações de que o jogador costumava frequentar áreas controladas por traficantes e até participar de festas com eles. Adriano sempre negou qualquer envolvimento com o crime organizado. Ele alegou que foi um mal-entendido, afirmando que deu a moto como presente a uma pessoa da comunidade, sem saber que ela seria usada para finalidades criminosas. Segundo sua defesa, ele não tinha intenção de beneficiar qualquer atividade ilícita. O caso foi investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Inicialmente, Adriano foi indiciado por associação ao tráfico, mas as acusações não avançaram. Em 2017, a Justiça do Rio de Janeiro acabou arquivando o caso por falta de provas concretas que ligassem o jogador diretamente a atividades criminosas. Além disso, Adriano enfrentou problemas relacionados ao seu comportamento fora de campo, como episódios de agressão e confusões em festas, que também acabaram chamando a atenção da mídia e da polícia. Apesar desses episódios, Adriano é amplamente lembrado pelo seu talento no futebol e pelas contribuições que fez à seleção brasileira e aos clubes onde jogou. O jogador Robinho enfrentou sérios problemas com a justiça em um caso de violência sexual que aconteceu na Itália. Em 2013, Robinho e um grupo de amigos foram acusados de participar de um estupro coletivo de uma mulher albanesa de 23 anos em uma boate em Milão. Na época, Robinho jogava pelo Milano. Após investigações, em 2017, Robinho foi condenado, em primeira instância, a 9 anos de prisão por sua participação no estupro. A condenação foi baseada em escutas telefônicas que mostravam Robinho descrevendo o que aconteceu naquela noite, o que foi interpretado como confissões parciais de sua participação. Robinho negou as acusações, afirmando que a relação foi consensual. Ele recorreu da condenação. No entanto, tanto a Corte de Apelação em 2020 quanto a Corte de Cassação da Itália em 2022, a instância mais alta do sistema judiciário italiano, confirmaram a sentença de 9 anos de prisão. Como Robinho não estava na Itália durante o processo, ele não foi preso imediatamente. O Brasil, conforme sua Constituição, não extradita seus cidadãos. Entretanto, a Itália solicitou o cumprimento da pena no Brasil ou a extradição do jogador, o que ainda gerava discussões legais. Após o caso vir à tona e a condenação ser confirmada, Robinho enfrentou grande rejeição pública. Em 2020, ele chegou a ser contratado novamente pelo Santos Futebol Clube, mas devido à repercussão negativa, o contrato foi suspenso antes mesmo dele voltar a atuar. Patrocinadores do clube ameaçaram romper seus contratos se fosse mantido no elenco.
Esse caso trouxe sérias consequências para a imagem pública e carreira de Robinho, gerando um grande debate sobre a responsabilidade de jogadores famosos perante a sociedade. Daniel Alves, ex-lateral da seleção brasileira e ídolo de grandes clubes como Barcelona e São Paulo, foi preso em janeiro de 2023 em Barcelona, Espanha. A prisão ocorreu após uma acusação de agressão sexual feita por uma jovem de 23 anos, que alegou ter sido vítima de um ataque em uma boate chamada Sutton, na capital catalã, no final de 2022. A jovem afirmou que Daniel Alves a teria tocado de maneira inapropriada e sem consentimento em uma área VIP da boate. Segundo o relato, o ex-jogador teria conduzido a jovem para um banheiro, onde o ataque ocorreu. Após a denúncia, Daniel Alves foi convocado a depor e, em seguida, detido preventivamente pelas autoridades espanholas, sem direito à fiança, enquanto as investigações prosseguiam. No início, Daniel Alves negou as acusações, alegando que não conhecia a mulher e que esteve apenas brevemente no local. Porém, à medida que surgiram novas evidências, incluindo imagens de câmeras de segurança e depoimentos, ele mudou sua versão e admitiu ter tido relações sexuais com a jovem, mas afirmou que foram consensuais. Após sua prisão, Daniel Alves teve o contrato com o clube mexicano Pumas UNAM rescindido imediatamente, resultando também na perda de patrocínios. A defesa do jogador tentou a liberdade provisória com o uso de tornozeleira eletrônica e entrega de passaporte, mas a justiça espanhola manteve a prisão preventiva devido ao risco de fuga. O caso ganhou repercussão mundial, tanto pela gravidade das acusações quanto pela carreira vitoriosa de Daniel Alves no futebol. Essa realidade levanta discussões importantes. Até que ponto a fama e o sucesso influenciam no comportamento de atletas fora de campo? Será que a pressão de estar sempre em destaque e o acesso fácil a dinheiro e privilégios contribuem para esses deslizes? E mais importante, será que a justiça trata esses casos de forma igualitária ou os famosos acabam recebendo tratamento diferente? Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que os jogadores de futebol enfrentam mais pressão para manter uma imagem pública impecável? Ou que eles deveriam ser ainda mais responsabilizados por seu comportamento? Justamente por serem exemplos para milhões de pessoas. Comente de que cidade você está assistindo e participe do debate.